Bill Gates disse: sempre escolherei uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho difícil porque uma pessoa preguiçosa encontrará uma maneira fácil de fazê-lo. Qual é um exemplo da vida real disso? Eu trabalhava como estoquista em um supermercado. Quando precisávamos encher o refrigerador de leite, as pessoas abriam um pacote de 12 caixas de leite e as colocavam uma a uma. No meu primeiro dia, apenas coloquei o pacote de 12 no refrigerador e cortei o plástico de um lado com o meu estilete e o arranquei debaixo dele, e o olhar do gerente da loja e do outro funcionário que estava me treinando foi de pura perplexidade. A partir desse dia todos fizeram do meu jeito. Início do bloqueio. Meu filho de 9 anos estava recebendo planilhas por e-mail para preencher em casa. Um dia, deixei-o no laptop fazendo suas contas, enquanto eu fazia um jantar com minha filha de 3 anos. Entrou na sala de estar com seu jantar para encontrá-lo perguntando ao Alexa todas as suas questões de matemática. Trabalhei como trabalhador em uma creche em um verão. As tarefas diárias incluíam regar manualmente 15.000 plantas por dia. Elaborei no verso do guardanapo um plano para construir um sistema de irrigação, e passei as semanas seguintes construindo com algum dinheiro do patrão. Esse sistema ainda está funcionando 15 anos depois, e faz todo o trabalho agora. Eu me automatizei fora do trabalho, e tive que encontrar outro eventualmente. Alguns anos depois, obtive meu diploma de engenharia. Estou convencido de que os engenheiros são pessoas inerentemente preguiçosas, que farão um esforço desproporcional para tornar as coisas mais fáceis. Meu cunhado passou um verão inteiro tentando descobrir como consertar seu deck caído no lago, onde ele poderia, em teoria, rastejar para baixo e levantá-lo. Teria sido um projeto de tunelamento. É uma área de 60x60 com placas longas de 2x6. Enorme. Sentei-me lá por tempo suficiente com cervejas suficientes em mim para ter a ideia de apenas cortar um quadrado da área flácida de cerca de 3 pés x 3 pés, levantando-o e aparafusando novamente as tábuas. Ele pinta a coisa toda primavera com um rolo de qualquer maneira, então não é como se o corte quadrado aparecesse. Ele pensou que eu era um gênio. Eu era apenas preguiçoso. Tivemos que segurar um termômetro na água na aula de química. Provavelmente foram apenas 20 minutos de experimento, mas seus braços ficam cansados depois de alguns minutos, e você não pode deixar o termômetro tocar o fundo da panela, ou não obterá uma leitura precisa. Então, em vez de engolir e apenas segurar o termômetro, meu parceiro de laboratório construiu uma engenhoca com livros de laboratório e clipes de papel para, de alguma forma, segurar o termômetro na água, sem que tocasse o fundo. Era a coisa mais estúpida que você já viu em uma aula de laboratório, e nosso professor até se aproximou e disse: se parece estúpido, mas funciona, então não é estúpido. Meu parceiro de laboratório e eu brincamos que ele não estava falando sobre a engenhoca, mas o intelecto do meu parceiro de laboratório. Tive um professor de matemática que incentivava ativamente seus alunos a serem o mais preguiçosos possível, definindo preguiçoso como a busca ativa de maneiras de fazer o mínimo de trabalho possível. Sua lógica era que, do jeito que a matemática é agora, ela sempre poderia ser simplificada e ainda funcionar da mesma forma. Alguém só precisa ser preguiçoso o suficiente para descobrir isso. Eu era um estagiário pago em uma grande empresa durante um verão em casa depois da faculdade. Meu trabalho 95% consistia em usar SAP, importar para Excel, limpar dados e gerar relatórios, ocasionalmente criar alguma ferramenta que alguém precisasse. Nas primeiras 2 semanas depois de entender minhas responsabilidades, escrever todas as fórmulas do Excel necessárias e basicamente automatizar 99% do meu trabalho, eu estava relaxando. Eu passei de trabalhar das 9 às 5 para talvez 1 hora no máximo por dia.
Localizar, importar, limpar e gerar relatórios geralmente levava horas, mas com todas as fórmulas demorava 2 minutos para clicar. Eu então ajudei o outro estagiário legal a arrumar suas coisas para que pudéssemos relaxar. Podíamos fazer almoços de 2 horas pagos pela empresa, e ninguém dizia nada porque estávamos fazendo muito mais do que os outros estagiários. Claro que ajudei em tarefas especiais quando solicitado, mas eram tarefas simples de 20 minutos, construindo algo no Excel. No geral, foi o estágio mais fácil, sem estresse da minha vida. O funcionário foi solicitado a trazer 145 papéis brancos para o escritório. Ele não quer contar os papéis manualmente, então imprimiu 145 folhas em branco e as recolheu. Um dos meus exemplos favoritos é Andy Kim, e gostaria de começar dizendo que não acho Kim preguiçosa, mas um gênio. Andrew Joaquim foi um cantor, compositor que ficou famoso sob o nome artístico de Andy Kim. Ele alcançou o sucesso escrevendo canções para bandas como os Archies, possivelmente mais notavelmente Sugar. Depois de seu sucesso, ele parou por um tempo até que sua gravadora o dispensou por falta de produção. Nesse ponto, ele criou sua própria gravadora e lançou sucessos como Rock Me Gently. Quando viram isso, as grandes gravadoras compraram sua gravadora sob a suposição de que lucrariam com as canções que ele escreveu e executou. Ele logo parou de escrever canções e viveu em grande parte da venda de sua gravadora. Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. Levei cerca de 3 meses, mas automatizei um pipeline de dados para extrair dados, limpá-los e cuspi-los em formato Excel ou PDF para um de nossos clientes. Eu fui falar merda com a senhora que cuida do meu cliente e me dá tarefas, e ela me disse que ganhamos 40 mil com eles todos os meses para aquele trabalho automatizado. Poxa, eu preciso começar meu próprio negócio. Quando eu estava na faculdade, trabalhei em uma lanchonete italiana famosa por suas baguetes. Eles vinham congelados e precisavam descongelar um pouco, então pegávamos uma assadeira gigante de alumínio de 3x4 pés, espalhávamos em uma única camada sem espaços e cobríamos com um saco plástico, depois deixávamos no balcão durante a noite. No dia seguinte, você teria que pegar uma pinça e mover cada palito para uma nova bandeja, virando-os, depois cobrir a nova bandeja com um saco e deixá-los descansar em prateleiras por algumas horas antes de pincelar o alho. Molho de manteiga. Isso era tedioso o suficiente para que você normalmente estivesse pronto para pincelar a manteiga na primeira bandeja, assim que virasse a última bandeja. Recebi essa tarefa pela primeira vez uma manhã, e simplesmente não queria lidar com isso. Percebi que se colocasse a segunda bandeja de cabeça para baixo em cima da primeira, virasse e retirasse a primeira bandeja, obteria exatamente os mesmos resultados. Explodiu a mente do chefe quando fiz o trabalho de 3 horas em cerca de 15 minutos. Recebi um aumento de $0,05 dos Estados Unidos por hora.